Hoje, a gente vai mergulhar em uma das normas mais importantes para a segurança do trabalho aqui no Brasil, a NR03. Ela trata de um momento limite, sabe? Aquela situação em que o risco é tão alto, mas tão alto, que o trabalho precisa parar. Na hora. Mas o que acontece de verdade quando uma atividade chega nesse ponto de ser perigosa demais para continuar? Quem é que pode tomar essa decisão tão séria e, mais importante, com base em quê? É exatamente isso que a NR3 vem para responder. Para a gente entender bem essa norma, nosso caminho vai ser o seguinte. Primeiro, vamos entender a ideia principal, a NR03 como um botão de emergência. Depois, vamos definir o que é perigo e diferenciar embargo de interdição. Aí a gente vê as ferramentas de avaliação, como o risco é calculado, como a decisão de parar é tomada e, por fim, o que rola depois que o trabalho é paralisado. Certo. Vamos ao primeiro ponto. Qual é a essência da NR03? Qual é o grande propósito por trás dela? A melhor maneira de pensar na NR03 é como se fosse um grande botão vermelho de emergência no meio do ambiente de trabalho. A função dela não é punir, mas sim ser uma medida de urgência, sabe? Um recurso acionado para proteger a vida e a saúde de quem está ali trabalhando quando alguma coisa está muito, muito errada. E o que exatamente aperta esse botão? É quando se identifica um grave e iminente risco. A definição oficial é bem clara. É qualquer situação de trabalho que possa causar um acidente ou doença com uma lesão grave. Ou seja, não é um risquinho qualquer, é uma ameaça séria, real, à integridade de uma pessoa. Ok, então o risco grave e iminente foi detectado. E agora? A autoridade responsável, que é o auditor fiscal do trabalho, tem duas ferramentas principais na mão: o embargo e a interdição. Elas podem até parecer a mesma coisa, mas tem uma diferença fundamental entre elas. O embargo é bem específico. Ele se aplica à paralisação, seja de uma parte ou de tudo, de uma obra. Pense em construção civil, levantar um prédio, construir uma ponte. Se o perigo está ali na obra em si, a medida que se aplica é o embargo. Agora, a interdição já é bem mais ampla. Ela pode paralisar uma atividade específica, uma máquina que não está segura, um equipamento com defeito, um setor inteiro de uma fábrica ou, em casos extremos, até o estabelecimento todo. Então, para resumir e não ter erro, embargo está ligado à obra e interdição está ligada à atividade, à máquina ou ao local de trabalho. Entender essa diferença é o primeiro passo para aplicar a norma direitinho. Entendido. Então o auditor sabe o que fazer, ou embarga ou interdita. Mas como ele decide que a situação é grave o suficiente para isso? Não é no achismo, de jeito nenhum. A grande sacada da NR3 é que ela transforma essa decisão, que poderia ser subjetiva, em algo técnico, objetivo, baseado na análise de dois fatores: a consequência e a probabilidade. Vamos analisar o primeiro pilar dessa avaliação. A primeira pergunta que o auditor se faz é sobre a consequência. Em outras palavras, se o pior acontecer, qual vai ser o tamanho do estrago? Qual é o resultado mais grave que a gente pode esperar dessa situação? A norma classifica a consequência em 5 níveis bem claros. Começa com nenhuma e vai subindo até o mais grave de todos, morte. No meio do caminho a gente tem leve para afastamentos de até 15 dias, significativa para mais de 15 dias e severa, que é quando pode rolar uma lesão ou sequela permanente. A análise sempre considera o pior cenário possível. Ok. Depois de avaliar o quão ruim pode ser o resultado, entra o segundo fator na jogada: a probabilidade. A pergunta é que muda: qual é a chance real disso acontecer, do jeito que as coisas estão agora? Aqui a gente tem 4 níveis. A probabilidade é provável quando as medidas de segurança simplesmente não existem ou são péssimas. É possível quando até existem, mas estão cheias de falhas graves. Remota é quando as medidas são boas, mas tem um ou outro desvio pequeno. E, finalmente, rara, que é o cenário ideal, onde tudo está adequado e garantido. Agora vem a parte mais interessante, que é como esses dois fatores, consequência e probabilidade, se juntam. O auditor não olha para eles de forma isolada. Ele combina os dois para calcular uma coisa que a norma chama de excesso de risco. O processo é bem metódico, segue 3 passinhos. Primeiro, o auditor avalia o risco atual, ou seja, ele tira uma foto da situação perigosa que ele encontrou. Segundo, ele estabelece o risco de referência, que é a situação segura, o objetivo a ser alcançado. E terceiro, o passo crucial, ele compara esses dois cenários usando uma matriz específica. É aqui que tudo se conecta, na ferramenta central de decisão, a matriz de excesso de risco.
Ela pode parecer complicada à primeira vista, mas a lógica é simples. Nas linhas, a gente tem o risco atual, o que o auditor encontrou. Nas colunas, o risco de referência, o nível seguro. Onde essas duas informações se cruzam, ali está a resposta. É aqui que o achismo morre e o cálculo objetivo nasce. Vamos dar um exemplo prático para isso ficar bem claro. Imagina alguém trabalhando num andaime super alto sem nenhum equipamento de proteção contra a queda. O risco atual ali tem uma consequência morte/severa, com uma probabilidade provável, afinal não tem nada impedindo a queda. Já o risco de referência, a nossa meta, seria manter a consequência em morte/severa, porque o risco da altura existe, mas baixar a probabilidade para remota, com o uso de todos os equipamentos certinhos. Agora, a gente volta para a matriz, cruzamos a linha do nosso risco atual, que era morte/provável, com a coluna do nosso risco de referência, a meta segura. Onde eles se encontram na tabela, aparece uma letra. E nesse nosso caso, o resultado é E, de extremo. E o que significa essa letra E? Bom, isso nos leva direto para a fase da decisão. Cada letra que sai daquela matriz corresponde a uma ação muito específica que o auditor precisa tomar. A norma não deixa dúvida. Se o cálculo deu E de extremo, como no nosso exemplo, a ação é clara. Embargo ou interdição na hora é o sinal vermelho. Se o resultado for S de substancial, a paralisação também é muito provável. Agora, para os níveis M, P ou N, que são moderado, pequeno ou nenhum, o sinal é verde. Não precisa parar, mas o auditor pode exigir correções, claro. Isso nos leva à última parte. O trabalho foi paralisado por um risco extremo ou substancial. E agora? Qual o próximo passo e, o mais importante, como ficam os trabalhadores nessa situação? E esse ponto aqui mostra bem o espírito da norma. A própria NR3 diz que o embargo e a interdição são medidas de proteção emergencial, não se caracterizando como medidas punitivas. O objetivo número 1 nunca é punir a empresa, mas sim garantir um ambiente seguro e proteger vidas. Então, o que é crucial aqui é o seguinte: durante a paralisação, os direitos de quem trabalha são totalmente garantidos. O pessoal continua recebendo o salário normalmente como se estivesse trabalhando. E a empresa pode e deve fazer o que for preciso para corrigir o problema, desde que, obviamente, essas atividades de correção sejam feitas com total segurança. O que a gente viu, então, é que a NR3 vai muito além de ser uma simples regra. Ela oferece um método objetivo, transparente, para tomar decisões que podem literalmente salvar vidas. E isso nos leva a uma última reflexão. Como essa lógica de avaliar consequência versus probabilidade poderia ser aplicada para a gente gerenciar riscos e melhorar a segurança em outras áreas da nossa vida, hein?